O influenciador digital Monark, em um podcast com Kim Kataguiri, ele afirma, e depois se retrata, afirma que o partido nazista deveria ser autorizado a funcionar nos países, inclusive no Brasil. E aí vem a lacração do cara, vem o assassinato de reputação, né? O justiçamento cibernético virtual, que é a moda nos últimos dias, e a pauta do nazismo volta à baila. Em primeiro lugar, eu queria explicar para vocês que o único caso previsto textualmente em lei de crime de manifestação de opinião é com relação ao nazismo. O nazismo ficou tão estigmatizado e foi tão repelido e foi tão alvo de repulsa após a Segunda Guerra Mundial que em diversos países do mundo, a Alemanha, país de origem do nazismo principalmente, mas também o Brasil e outros povos do mundo, a maioria dos povos ocidentais democráticos do mundo, proibiu a manifestação de pensamento ligada à apologia ao nazismo e a símbolos nazistas, como, por exemplo, a suástica. Isso foi proibido por lei. Inclusive, crime de preconceito, previsto em legislação penal extravagante própria. O nazismo, então, não pode ser alvo de manifestação pública que lhe faça apologia. Isso é crime. Ou seja, você defender o nazismo na internet, ou em um podcast, ou em um programa de TV, ou em um jornal, você não pode ocorrer. Né? Configuraria crime à luz da lei de preconceito, que inclusive é a mesma lei que trata do preconceito racial. Bem, o Monark fez apologia ao nazismo? Não. O Monark quis dizer o seguinte: estamos falando de liberdade de pensamento. Se estamos falando de liberdade de pensamento, a lei deveria autorizar também a liberdade de pensamento nazista expressa através do funcionamento do partido nazista. Foi o que ele disse. Concordo com ele? Claro que não. Claro que não. Né? Mas vamos colocar cada um em sua devida gaveta. O nazismo, ele é por muitos confundido com um mero movimento político. E também não adianta proibi-lo. Porque com proibição e tudo, o partido nazista existe até hoje, clandestino ou não. E ouvi, infelizmente, eu conheci um nazista que me disse que não existe neonazismo. O nazismo nunca morreu e nunca renasceu. Porque ele não morreu, ele sempre existiu. Existe o nazismo e pronto. E continua existindo, ainda que na clandestinidade. Você não consegue evitar o funcionamento de uma linha de pensamento proibindo esta linha de pensamento. Com a morte de Cristo, os seus adeptos perseveram cultuando Jesus por 300 anos. Por 300 anos a Igreja Católica viveu na clandestinidade, nas catacumbas, e só se tornou mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Ela não foi contida, a Igreja Católica. Né? Paulo, apóstolo, ajudou a propagar, e de tal forma quando, 300 anos depois da morte de Cristo, Constantino, diante da queda do Império Romano, quando ele torna a religião católica, a religião oficial do Império Romano em decomposição, quando ele assim o faz, o catolicismo já era a religião mais popular da Europa, em números absolutos. Ou seja, não adiantou colocar o catolicismo na clandestinidade. Como não adianta também, por exemplo, colocar o nazismo na clandestinidade, muito embora seja uma linha de pensamento político que causa repulsa a todos, né? Ou a maioria. Não adianta colocar o nazismo na clandestinidade, por exemplo, que matou 6 milhões de judeus, outros tantos de alemães, outros tantos de outros povos europeus, e manter ativo e legal e dentro das 4 linhas e fora da clandestinidade o Partido Comunista, que só na China matou 80 milhões.
E por falar nisso, né, persevera aquela discussão de que o nazismo seria uma ideologia de extrema direita ou de extrema esquerda, porque afinal de contas o partido nazista é o Partido Nacional Socialista. Né? Na verdade, gente, o nazismo não é nem de esquerda e nem de direita. O nazismo, vou ficar aparentemente em cima do muro, mas é inevitável, o nazismo é o nazismo. Ele possui características de movimento de esquerda e características de movimento conservador. Né? O cunho racista do movimento nacional socialista alemão, o partido nazista, o cunho racista é exclusivamente do nazismo. Não foi estereotipado, não foi imitado, não foi puxado ou plagiado de quaisquer das vertentes polarizadas ideológicas, seja esquerda, seja direita. Agora, além disso, né, o populismo nacional socialista, o uso da propaganda e do povo como massa de manobra, a hipnose social que Hitler e seus adeptos produzem diante do povo alemão e dos povos do mundo, é bem típica da esquerda. Tanto que Hitler originariamente era aliado russo, era aliado de Joseph Stalin. Porém, Hitler odiava o comunismo, porque a freguesia de ambos, do comunismo e do nacionalsocialismo alemão, o nazismo, era a mesma freguesia. Era o povo derrotado, era o povo com fome, o povo quebrado, o povo entre guerras, que precisava de um ídolo, que precisava acreditar no discurso de povo no poder. O ódio de Hitler para com o comunismo vem disso. Hitler é um aliado de ocasião da União Soviética comunista de Stalin, para depois trair a União Soviética e a Stalin, e partir para a invasão da União Soviética bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele vai enfrentar o mesmo general inverno que Napoleão Bonaparte enfrentou e perdeu. E Hitler também perde. Graças ao rigoroso inverno russo, ele perde a batalha e não consegue conquistar a extinta União Soviética. Os russos põem para correr o poderoso exército nazista. O nazismo também possui características de esquerda por adotar um capitalismo de Estado, né? Protegendo determinadas indústrias, determinadas fábricas, para que elas produzam para o regime. E simplesmente fazendo quebrar à sua volta tudo aquilo, fazendo falir à sua volta tudo aquilo que não interessa ideologicamente ao regime. Hitler fez isso com Telefunken, com Volkswagen, com Hugo Boss, que era o costureiro que fazia os uniformes da SS nazista, e ajudou com isso a quebrar a concorrência dessas empresas eleitas para atuar no capitalismo de mercado, com lucro sim, mas em proveito do Estado nazista. É como a China realiza hoje, é como o PT tentou realizar no Brasil durante os anos Lula, com a JBF, os frigoríficos JBF, né? Quebrou a concorrência, JBF se tornou a única força de proteína animal na América Latina e depois no mundo, por causa da adoção do capitalismo de Estado. Mas a aristocracia racial e a hierarquia e a militarização do Estado, que são também a mola mestra do pensamento e do funcionamento da máquina nazista, são bem típicos do pensamento conservador, são bem típicos da direita. Então você não precisa escolher entre acreditar que o nazismo é de direita ou acreditar que o nazismo é de esquerda. Ele possui características de ambos os lados polarizados do pensamento político ocidental. Na verdade, o nazismo é o nazismo, é uma ideologia política sui generis, né? Que pega emprestado conceitos de um e de outro lado, mas que cuida de aparelhar o Estado em torno do seu ideal doentio. E é por isso que muitos defendem que o Partido Nazista deva permanecer proibido.
Aliás, deveriam fazer isso também com o Partido Comunista. Eu assisti um programa na RAI italiana, um cientista político italiano, dizendo por que o Partido Comunista italiano foi proibido na Itália. E por que não foi o Partido Verde, o Partido Social Democrata, o Partido Cristão, etc. Na lei italiana, que bebe da mesma origem do direito romano que nós bebemos, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Pressupõe o quê? Um grupo de indivíduos, né, particulares, cuidando de fazer política para, em ganhando eleições, auxiliar, protagonizar a condução da política governamental enquanto no poder. Ou seja, um grupo de particulares que se aglutinam, se arregimentam, vão discutir política para depois tentar influenciar na gestão pública de poder. Isso é política, né? Com o Partido Comunista, diz esse teórico, não acontece dessa forma. Isso foi visto na prática em todos os lugares em que os partidos comunistas floresceram. Eles mesmos fora do poder, eles se intrometem e ideologizam os quadros da administração pública. Eles tornam o funcionamento de órgãos públicos extremamente dependente de sua política e de sua ideologia comunista. Eles emperram a máquina estatal quando lhes interessa. Eles sabotam o bom funcionamento do Estado para fins político-partidários. É bem isso que acontece com o comunismo, é bem isso que acontecia com o nazismo, e se você for olhar no passado recentíssimo brasileiro, é isso que costuma acontecer com o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT, que chama Partido dos Trabalhadores, mas talvez seja o mais comunista dos partidos políticos que o Brasil já teve ou terá. É isso aí. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.